Feliz ano novo, pessoal! E eu tô trazendo aqui, ó, principalmente para iniciantes, tá? Isso aqui é um meliponário, tá? São prateleiras aí que eu fiz em 2 postes 10x10. Fiz prateleiras bem reforçadas, ó, onde você pode criar suas abelhas nativas aí, né? Não dá para criar apis assim tão perto de casa, que nem, por exemplo, ali tá a porta de entrada, tá? Então assim, ó, eu tenho uma caixa aqui que é a matriz. O que seria a matriz? A matriz eu vou mostrar para vocês aí logo em seguida na sequência. Olha só, aqui é o ninho, aqui então a parte da alimentação, aqui um pote que você pode colocar pelo lado de dentro para ofertar o xarope para elas. Vai ser daquela caixa lá, né? Ali no fundo, ó, tá ok? Que é onde então eu vou retirar discos e campeiras da mesma. Isso mesmo. Por quê? Porque vocês viram, ela tá bem forte, né? Bastante alimento, bastante campeiras. Vou deixar esta aqui no lugar. Essa aqui é uma caixa feita em cipreste, né? Levei a madeira lá para um amigo meu fazer. Então aqui, ó, tampa bem planeadinha. O acetato, você coloca um plástico rígido na parte de cima para poder fazer algumas observações durante o ano, tanto de alimentação, se ela está conseguindo se reproduzir legal, né? Olha só, uma caixa mais ou menos um pouquinho mais do que uma polegada aí. Então já coloquei potes de cera e você também na entrada você pode colocar isso aqui, ó. Isso aqui é uma entrada, um alimentador que um cara fez aí, aonde então aqui vai um alimentadorzinho com alguns furinhos onde a abelha tem acesso. Eu vou tirar um pouquinho aqui, ó, dessa cera para colocar lá, só um pouquinho. Eu coloquei um pouquinho de cera na entrada e as campeiras voltaram para o lugar original. Então, ó, já tá filmando. Tá aqui, ó, um acetato igual aquele que eu mostrei. Vamos tirar alguns discos daqui então, ó. Tirar um pouco disso. Isso aqui, ó, tá pegando, hein? Isso aqui, ó, é própolis. Dá para se usar para derreter e fazer atrativo. Tô tirando um pouco de cera para colocar no outro enxame ali. Bom, agora só vou afastar. Só começar a afastar e isso aqui, todo esse material vai ficar aí dentro para elas taparem de novo os discos que vão ficar aí. Então o que eu preciso aqui? Eu preciso remover tudo isso aqui, ó, todas essas colunas que tem aqui que sustentam os discos. Bastante cuidado para não arrebentar as células de cria. Até ali embaixo, ó. Mesmo o disco de baixo, se eu tiver acesso, eu já vou também removendo essas colunas. Dá para ver aí? Dá? Aqui, ó, as colunas, ó. Olha aqui desse lado, ó. Ó. Rompi, ficou só a hastezinha ali. Essa aqui tá bem difícil. Eu vou tirar mais disso aqui, ó, para poder aproveitar e também porque tá ocupando muito espaço da colônia. É um dia bem quente, então isso aqui tá mole, ó. E tá com muito pouco barro, porque elas misturam o própolis delas, né, com resinas da natureza, das árvores, né?, elas misturam com terra, com barro.
Olha aí, ó. É bastante. Olha só o espaço que criou. Não só para a gente poder trabalhar, mas para depois elas também terem mais espaço. Isso não faz mal tirar, porque elas mesmo, muitas vezes, elas se confinam e acabam então tendo que enxamear mais cedo por falta de espaço dentro da colônia. Só pegar o fonte ali. Então olha só, outra coisa interessante, ó. Essa ferramenta, ó. Você vai colocar debaixo dos discos para puxar eles para cima. Então você não precisa comprar ferramentas. Isso aqui você cata na rua. Depois que um eletricista, alguém que instalou um telefone, alguma coisa na sua rua, largou isso no chão, porque eles sempre fazem isso aqui na minha região, eles largam no chão, né? Ao invés de recolherem e levar embora, que seria o certo, eles largam no chão e a gente aproveita. Para meliponicultura isso aqui, olha só, coisa mais fácil. Este aqui que a gente precisa, ó. Ele tá assim, ó, se chama o disco coroado porque elas estão nascendo aqui. Então, cada célula vai nascer daqui para fora. E ao lado de fora, sempre a rainha coloca as princesas. Então, 20% desse disco aí, a gente não sabe quais são aqui, mas são princesas que a rainha colocou. Ela coloca o ovo eclode, vira uma larva, aí tem todo o processo onde vai virar polpa, até tiver na hora de nascer, que é o que está acontecendo com essas aqui. Então a gente precisa que a princesa nasça o quanto antes. Então a gente precisa deste aqui para fazer uma nova colônia. Sempre os discos maduros. Então agora eu vou mostrar a coloração de um disco maduro, que se diz, né? E aquele de baixo ali, não este. Este de baixo é o disco verde que se chama. Aonde vai nascer. Vai nascer aí depois de 45 dias uma nova abelha. Que ela ainda está fazendo postura, por isso que tem ali, ó, aberto algumas células que elas estão fazendo. Então isso aqui eu vou aproveitar esses três. Olha só o tamanho, só para ter uma ideia. Vou aproveitar esses três e botar lá na nova colônia que eu já coloquei no lugar. Só que eu tenho que tirá-la de lá agora para poder colocar esses discos direitinho lá. Vamos tapar aqui. Essa aqui vai para um outro local. O bom, ó, é fazer isso aqui, ó. Fazer pequenas bolas. Eu já deveria ter feito antes. Isso aqui sempre tem que estar adiantado. Você coloca aqui para colocar aquele discão em cima.
Daí então assim, ó, desse material que eu tirei, ó, da própria colônia, eu vou colocar um pouquinho ali, bem menos do que eu coloquei embaixo, para elas fazerem novas colunas, porque como eu desgrudei os discos, elas precisam entrar no meio entre um disco e o outro. Então eu vou colocar assim. Já estes dois não tem necessidade, porque eu não removi um disco do outro, então ficou o vão no meio. Tá pronto aqui. Vou colocar várias lâminas aqui que eu mesmo fabrico, para elas conseguirem fazer um controle de temperatura, mesmo estando bem quente, elas precisam do material para trabalhar. Pode entrar nos comentários aí, que eu mando o número, o telefone, até acho que o telefone tá, o telefone de contato, se quiser entrar em contato. Eu coloquei bastante lâmina aí para elas poderem fazer esse controle de temperatura. A tampa, e vamos lá voltar lá para aquele lugar. Acompanha. Tá vendo aí? Ó. Ela se perde um pouco mais, tem um material aqui na frente, ó, então elas vão conseguir identificar rapidinho onde que é. Eu vou colocar uma fita nessa tampa, ó, vocês podem ver que lá do lado de dentro tá muita luz passando ali, né? Muita luz entrando, então elas também podem se confundir. Bom, então finalizando. Caixa filha, lá onde estava a caixa mãe e a caixa mãe aqui. Vocês perceberam que eu deixei todo o tempo ela aberta, né? As campeiras voaram dali do canto onde estavam, voaram lá para o lugar onde estava a caixa, no lugar original. Elas estão entrando na caixa filha e agora só eu fechei a caixa mãe. Vou ter que colocar um telhado aí, né? Um isopor de baixo, né? Como eu faço em todas, para não pegar o sol diretamente na telha, porque senão superaquece. Aqui eu tô com um sombrite, parece que tem sol diretamente, mas tem um sombrite, e ainda aqui tem uma parte onde ele está duplo, tá? Então isso é muito importante, elas sempre pegarem sombra, né? Pode pegar um pouquinho de sol, mas 10% do dia só. Então aqui eu coloquei um sombrite para ficar bastante sombra aqui para elas, né? Então assim, ó, fechei agora para não todo o tempo elas estarem saindo, porque senão, mesmo essa distância aqui, elas podem acabar reconhecendo e podem começar a visitar e fazer a pilhagem. O que é a pilhagem? Elas começaram a roubar alimento lá da caixa filha, entendeu? E trazer de volta aqui para a caixa mãe. Porque eu tenho que alimentar aquela, mas só que eu não vou alimentar hoje, eu vou alimentar a partir de amanhã. Com o que eu alimento? Com xarope. Vocês viram que lá de dentro eu coloquei alguns potezinhos, né? Onde então eu vou ofertar xarope, tá? Em temperatura ambiente. Tá ok? Eu acho que é isso aí, tá, pessoal? A divisão não é difícil, vocês viram ali a diferença de disco maduro e disco verde. Tá ok? Tem que ter paciência, tá bom? Dá pra fazer um por um? Dá. Só que assim, ó, lembrando, tá, pessoal? Tem que estar bem populosa, igual essa caixa que vocês viram aí. Tá ok? Um forte abraço, um feliz 2023 para todo mundo e até uma próxima.